Agamenon Duarte nos escreveu dizendo: Padre Fábio, boa noite. É sempre bom ouvir as suas palavras. Sou evangélico, mas é gratificante a sabedoria que o Senhor tem nos passado. Nos dias atuais, os seres humanos se esquecem do comportamento do Cristo e buscam apenas a prática religiosa, esquecendo que o Cristo é social, amável, compreensivo e não se preocupa. E essas pessoas se preocupam demais com a prática institucional. Como o senhor analisa essa situação? Que a paz do Todo-Poderoso esteja com o senhor e espero que o senhor tenha um excelente ano de 2010. Muito obrigado, meu filho. Também desejo a você. Agamenon, é muito difícil, né, a gente viver a instituição religiosa. Se você é evangélico, eu católico, as demais religiões que existem, cristãs, se a gente se fixa demais na instituição e esquece o Cristo, é um problema sério. A instituição só tem sentido porque ela quer ser a presença de Cristo na história. E essa é a consciência que nós temos como igreja, Igreja de Cristo. Nós o representamos no mundo, né? Então, qual que é a minha primeira preocupação? A minha pertença institucional só tem sentido porque esta pertença me liga àquele que me faz pertencer, que é o Cristo. É muito fácil a gente esquecer o Cristo e viver só a instituição. Você tem razão. É um problema sério. Se a gente não cuida, a nossa experiência religiosa se desvincula da pessoa de Jesus e nós começamos a viver somente a questão institucional. É como a gente entrar dentro de uma comunidade de vida, né? Então, os cristãos, hoje a igreja tem uma oportunidade de oferecer inúmeras experiências de vida comunitária, como a Canção Nova é, como existe a comunidade Shalom no Nordeste, e muitas outras comunidades, as comunidades religiosas, os padres, as irmãs. Todos nós, de alguma maneira, estamos ligados a uma instituição. E porque existe uma instituição, então lá existe também uma autoridade, uma pessoa que responde por essa instituição, a quem nós devemos uma obediência. Primeira coisa, aquele que tem alguma liderança dentro da igreja precisa tomar muito cuidado, porque exercer essa autoridade sobre os outros é, antes de qualquer coisa, definir a pertença desta pessoa a Cristo. Então, a autoridade é para ser um serviço. Eu, como superior daqueles que estão debaixo do meu comando, eu tenho que viabilizar esta vida cristã. Eu não posso ser um obstáculo. E é por isso que nós precisamos viver esse desafio o tempo todo. O padre da sua paróquia, o pastor da sua paróquia, ao representar essa instituição que é a igreja que você pertence, ele está cumprindo este papel de viabilizar, isto é, estabelecer o seu encontro com Cristo. Quando nós vivemos uma religião em que o Cristo já está esquecido, a gente vai fazer tudo certo, a gente vai correr atrás das regras apenas, né? E Jesus já criticava isso. Religião sem Deus é possível, sim. É possível que a gente, num processo religioso, a gente esqueça de Deus. A gente apenas cumpra as regras institucionais. A gente só faça aquilo que é obrigado, cumpre o preceito, mas não temos a oportunidade de crescer em Cristo. Por quê? Porque a gente se negou isso. O primeiro benefício que a religião precisa fazer, dentro do nosso coração, é nos oportunizar o encontro com Cristo. Este é o grande papel dos sacramentos, né? Favorecer o cristão, aquele que está participando do sacramento, o encontro com Cristo. Porque o nosso objetivo é viver essa configuração. Eu quero ser Jesus de novo na história. Agora, se a instituição não nos dá o Cristo mais, ela só dá a si mesma. E a instituição é marcada pelo limite, pelo pecado. Por quê? Porque ela é humana. É o grande desafio que a gente vive. Vou dar o meu exemplo. Eu, como padre que aparece na televisão, né? Que estabelece esse vínculo
através do programa de direção espiritual, ou através das músicas, através dos eventos que nós fazemos, das palestras, dos programas de rádio, dos livros. Qual que é o grande desafio? É eu oferecer a você o Cristo. O Cristo passa por aquilo que eu sou, passa pelos meus talentos, pelas minhas capacidades, mas passa também pelos meus limites. O meu limite pode ser um obstáculo para que Jesus não aconteça na sua vida. Mas o meu dom, o meu talento, quando bem usado, quando bem administrado, ele pode ser uma ponte que facilita o seu encontro com Deus. É para isso que serve a pessoa religiosa, né? O homem e a mulher da religião. Nós somos pontes por onde Deus passa. Só que eu não posso me oferecer a você. Eu tenho que oferecer o Cristo. Se você fica fixado no Padre Fábio, no Monsenhor Jonas Abib, no Padre Zezinho, no Padre Joãozinho, no Padre Júlio Lancelotti, alguma coisa está errada. Você tem que passar por nós, mas ir até o encontro do Cristo. Eu não posso fixar você em mim, senão você me mata, eu me mato. Sabe por quê? A gente se sufoca nessas exigências, né? A gente se sufoca nessa dependência. Por que às vezes a nossa vida é tão cansativa? Porque a gente faz a coisa errada. Ao invés de oferecer o Cristo, a gente oferece a nós mesmos. E quando eu ofereço a mim mesmo, eu estou impondo um fardo sobre mim e sobre você que eu não tenho direito. É por isso que tem aquela velha história: eu me decepcionei muito quando eu conheci aquela pessoa. Claro, todos nós somos humanos, todos nós somos falíveis, nós temos erros, nós cometemos erros, e é natural que as pessoas venham se frustrar com a gente. Ou pegou a gente num dia errado, né? Num dia que a gente estava cansado demais, num dia que a coisa estava muito difícil, de repente você foi visitar aquele padre, num dia em que as coisas estavam muito difíceis na paróquia, e ele não atendeu do jeito que você queria ser atendido. Passou por ele, infelizmente ele não foi o que precisaria ser, e você não chegou ao Cristo. Mas aí a sua desilusão tem que ser só com ele, não pode ser com o Cristo, porque ele é só um lugar de passagem. Então é muito perigoso quando nós dissociamos, quando nós separamos o Cristo da instituição. Eu, como padre da Igreja Católica, eu não posso esquecer que esta igreja, ela é um instrumento do Cristo na história. Ela é a presença deste Cristo na história. Mas eu preciso cuidar da atitude desta igreja, porque eu sou padre da igreja. E eu preciso oferecer ao povo, é o Cristo que nós anunciamos. A riqueza que nós possuímos é o Cristo, é a palavra de Jesus, são os exemplos de Jesus, que nós somos os primeiros a precisarem viver. Não é? Então é isso que acontece, meu filho. Quando nós nos desvinculamos disso, nós ficamos cristãos, mas sem o Cristo. E aí nós vamos ser um desastre no mundo. Nós vamos trabalhar, mas nós não vamos ser eficazes. Nós não vamos evangelizar. Podemos até realizar 1000 coisas, mas se Deus não acontecer através dessas coisas que nós realizamos, o nosso trabalho será em vão. Porque o principal objetivo nosso é levar Jesus ao coração das pessoas. Isso é muito comum, né, gente? Quantas vezes isso acontece aqui no programa de direção espiritual? Quantas vezes eu encontro você e você me diz: padre, naquele momento você me ajudou, a sua palavra me tranquilizou, me ajudou a resolver os meus conflitos, me trouxe paz. Por quê? Porque esta palavra que eu anuncio tem Jesus. Eu não falo por mim, eu falo aquilo que eu aprendi com ele. Eu falo do meu jeito, eu falo do meu modo, costurando o que Jesus disse com os conhecimentos que eu tive ao longo da minha vida, com aquilo que eu fui estudando, não é? Estudei um pouco de cada coisa, procurei e procuro me informar bem, ter um bom conteúdo. Por quê? Porque eu sei que você precisa de mim para passar, mas para chegar até Jesus. Você não precisa de mim para ficar em mim. O que eu falo e acontece aí dentro do seu coração através dessa palavra que Deus nos inspira, depois você tem um dever de casa para fazer. É você e Deus. É igual a frase do Padre Roberto para mim, né?
no dia da minha ordenação, ele disse: padre, ele me encontrou uma semana antes, né? Ele falou assim: Fábio, eu sei que a sua ordenação vai ser muito badalada, vai ter muita gente lá, vai ter muita festa. E toda ordenação é assim, né? Todos os amigos da gente estão lá, vem gente de fora, e aquela festa, aquela badalação. Toda festa, toda ordenação é sempre muito badalada. Aí o padre Roberto disse assim: eu espero que no momento em que você fizer a primeira consagração da sua vida, você escute Jesus lhe dizendo: Padre Fábio, a festa acabou, agora sou eu e você. E ele tem razão, não é? O que é que nos sustenta na vida? É aquilo que a gente é. E é esse Cristo dentro de nós que nos dá autoridade para a gente fazer o que a gente faz.